Hoje eu quero compartilhar com você, mas sinto no meu coração em esclarecer algo aqui. Semana passada eu preguei sobre como ser dirigido pelo Espírito. E o alvo de um pastor não é fazer as suas ovelhas dependentes dele. O alvo de um pastor é mostrar que ele tem que as pessoas têm dentro delas o melhor amigo, o consolador, a melhor pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele precisa aprender a se relacionar com o Espírito, a depender do Espírito, a ouvir o Espírito. E uma igreja que ouve o Espírito, é conduzida pelo Espírito, é uma igreja madura e bem-sucedida. Mas qual é irmão, de ouvir irmãos que vêm para o nosso meio, que já foram cristãos, são cristãos já tem muito tempo, mas a mentalidade deles é uma mentalidade totalmente distante da verdade do Novo Testamento. Então, por exemplo, na cabeça de muitos, o Espírito Santo é a pior pessoa para se relacionar, porque o Espírito Santo não para de condenar você, de te acusar, de ficar lembrando os seus erros, as suas falhas, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não está em você para ficar convencendo você toda hora da sua falha, toda hora dos seus erros. O que o Espírito está fazendo em mim, pastor? Testificando quem você é em Deus. Não tem, irmão, não tem uma outra maneira de você ter certeza da sua salvação, a não ser o testemunho interior do Espírito Santo. Como que a Bíblia me dá certeza que eu sou salvo, pastor? Romanos diz que o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Não aparece uma estrelinha. Pastor, e os frutos? Você acredita que uma pessoa por disciplina pode ter bons frutos? Uma pessoa disciplinada, ela consegue ter bons frutos de caráter, mas ela não tem uma nova natureza. E nascer de novo não é mudar comportamento, nascer de novo é mudar a natureza. E nascer de novo tem que ser uma obra totalmente exclusiva de Deus. Então o que eu quero te ensinar nesses dias? Que o Espírito Santo é o seu consolo, é o seu amigo, bem presente em qualquer momento, nos dias de extrema alegria e nos dias de grandes angústias. Ele não se ausenta, ele não sai de você, e ele está ali sempre te convencendo da sua identidade. Você é a justiça de Deus em Cristo. Seus pecados foram perdoados. E essa ação e esse comportamento que você está vivendo não é de acordo com a sua nova natureza. Então, mude o seu comportamento. Faça ele ser equivalente a quem você é agora, na sua nova identidade. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele não está te acusando. Fala isso para o seu filho, ele não está te acusando. Não, mas fala com mais vontade, mas não está te acusando, abençoado. Porque as pessoas, elas ficam com medo de ter relacionamento com o Senhor e o Senhor expor ela. Não, filho. O relacionamento do Espírito é sempre o convencimento e mostrando que você está debaixo da justiça de Cristo, que os seus pecados foram perdoados e o seu nome está escrito no livro da vida. Isso gera em você o quê? Constrangimento, não acusação, Fernando. Puxa vida, eu sou tão amado. Olha o caminho que eu decidi escolher. Eu decidi comer comida de porcos, mas na casa do meu pai tem mesa farta. Por que eu vou comer essa comida estragada, sendo que a mesa do meu pai é farta para mim? Quem está convencendo você a voltar e sentar na mesa e desfrutar da herança de filho? O Espírito. Mas muitos crentes entendem a acusação do diabo como convencimento do Espírito. Pastor, como que eu consigo identificar? E olha que eu nem vou pregar sobre isso hoje, mas eu preciso esclarecer isso para você. Pastor, como que eu consigo identificar que eu estou debaixo de acusação do diabo e não debaixo do convencimento do Espírito? Quando você tem aquele senso de incapacidade constante,
Acha que é humildade. Não, eu não dou conta. Quem sou eu? Ah, não, eu sou fraco demais. Eu nunca vou poder liderar. Eu nunca vou poder ser a esposa que ele precisa. Eu nunca vou ser o marido. Eu nunca vou ser a mãe. Ah, eu sou a pior pessoa do mundo. Aí nossa, que humilde. Não é, é só justiça própria disfarçada. Não ouvi nenhum amém? Essa sensação de incapacidade não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus? Eu sou fraco, eu de mim mesmo não posso, mas nele todas as coisas eu posso. Eu de mim mesmo não dou conta, eu de mim mesmo não curo ninguém, eu de mim mesmo não convenço ninguém, mas quando eu abro a boca, Ele usa a minha boca para gerar convencimento, para gerar o testificar, para gerar o que Ele precisa na vida do outro. Eu sou apenas esse canal. Se Ele decidiu me usar, eis-me aqui, Senhor. Amém? Menos você na equação e totalmente Ele na sua vida. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje, pastor? Ele está convencendo o mundo do pecado. Mas quando você ouviu essa frase, o que você entendeu? O Espírito Santo está mostrando, pastor, todas as coisas feias que as pessoas estão fazendo. O carnaval. Que eu fiquei sabendo agora que teve uma escola de samba que zombou da família, foi isso? Os irmãos ficam, pastor, mas você é muito desinformado. Você não vê essas coisas? Essas não. Eu procuro outras informações que me edificam. Isso aí não mudou nada. E aí ele falou, pastor, eu falei, o que você espera do mundo? Só isso. Aí ele acha que o convencimento do Espírito no mundo é ficar mostrando o pecado. Sabe como que o Espírito Santo está convencendo o mundo do pecado? O pecado está perdoado. Existe uma obra que foi feita há 2000 anos atrás. Se você reconhecer essa obra, sua vida vai mudar. O Espírito Santo convence o mundo pregando que Cristo é o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo não vem. Pastor, por que Deus não manda um raio? Tem crente que ora assim. Oh Senhor, manda um raio na Sapucaí, Senhor. Manda um raio naquele que está zombando do teu nome. Eu quero te falar, filho, Deus na sua graça. Vai vir um dia o juízo. E o Espírito Santo também está falando que o juízo virá sobre as nações. Não sobre os filhos de Deus. Mas nesse tempo da graça, o que o Senhor está fazendo? Mostrando o amor dele, a sua bondade e a sua misericórdia, que estão disponíveis a todo aquele que invocar o seu nome. Então você quer convencer o seu tio do pecado? Não é chegar e falar assim, ô tio Zé, larga dessa pinga, Zé Pilintra está na sua vida, miserável. Não é assim que você está evangelizando. Fala, tio Zé, deixa eu te contar, tem uma outra bebida, se você beber dela, você vai ficar embriagado para sempre, você não quer? Vai meu filho, me dá dessa pinga aí. Rapaz, essa pinga, ela foi moída, transpassada, espremida. Você quer tomar dela, tio Zé? Eu quero. Quem é ela? A água da vida. Tio Zé, teve um povo que tomou, ficou tão cheio do Espírito. Você vai falando da graça, do amor. Você vai falando daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida dele. Fala, tio Zé, essa embriaguez te dá dor de cabeça, te dá ressaca, você vai brigar com a tia Maria. Ô tio Zé, o negócio não está indo bom. Mas se você for cheio do Espírito, a ponto dele tomar o controle da sua vida, você não vai ter mais ressaca, e todos os resultados não serão resultados ruins, só resultados abençoados. Então é isso que você e eu fomos chamados para falar. É isso que você foi chamado para pregar e para compartilhar nessa cidade. Você não foi chamado para condenar, você não foi chamado para acusar, você foi chamado para trazer uma mensagem de esperança. Posso ouvir um amém dos irmãos dessa manhã? Pastor, eu gosto mesmo de descer o cajado na cabeça. Não, filho, você não foi chamado para isso. Desce o cajado na cabeça do lobo e apacenta as ovelhas do Senhor, filho. Apacenta as ovelhas. O Espírito Santo está fazendo uma obra. Quantas pessoas eu já fui aconselhar, que ela falou, pastor, o Espírito Santo abriu os meus olhos, eu vi que eu estava errando, e Ele me trouxe de volta para a casa do Pai. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu falo, essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Amém? Então o mundo ele precisa conhecer uma mensagem que ele desconhece. Desconhece. Por isso, o dia que você for pregar, você não fala o que a pessoa tem que deixar de fazer. Você fala o que Cristo fez por ela. Esse é o verdadeiro evangelho.
Depois, aquelas coisas ruins que ela tem que deixar de fazer, pelo convencimento do Espírito, pela sua nova natureza, ela vai abandonar por si mesma. Ela vai ver que não é compatível, coerente com a sua nova identidade. Aleluia! E Ele está convencendo você que você é justo em Cristo Jesus. Amém? Só que a obra do Espírito não para por aí. Por quê, pastor? Porque o Espírito está nos concedendo dons, talentos e habilidades para que nós possamos nos envolver na obra que Ele está fazendo em nós e através de nós. Então lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós temos os 9 dons do Espírito. Os 9 dons. Profecia, dom de língua, dom de cura. Esses dons, você não pode usar eles a qualquer momento. São dons específicos, mas que você não tem o domínio e não tem o controle. O único dom que você tem dos 9, controle e domínio a todo tempo, é o dom de línguas. Porque esse dom é o único dom que tem o intuito de edificar você. Todos os outros dons é para você servir alguém. Profecia, servir alguém. Cura, servir alguém. Interpretação de línguas, servir alguém. Palavra de sabedoria, servir alguém. Mas o dom de línguas é para edificação pessoal. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, esses dons, você não tem acesso. Então, você não sabe que... Você reconhece que tem, que Deus te usa, mas você não sabe que momento o Espírito Santo vai manifestá-lo e vai usar você para que esse dom flua. Você não tem esse controle. Mas existem outros dons, que é de Romanos. Esses dons fazem parte da sua personalidade, que você tem domínio, que é algo que já está em você, impresso em você pelo Espírito. Por quê? Tudo que é bom na sua vida não é seu, é de Deus. Então, pastor, o fulano lá é gente boa. Não. Toda generosidade, toda bondade, tudo que você faz de bom é Deus concedendo graça para que você realize. Por quê, pastor? Paulo diz isso. Na minha carne não habita bem algum. Então, se na minha carne não habita bem algum, eu não tenho a capacidade em mim mesmo de fazer nada do que é bom. Na minha carne eu tenho capacidade de ferir alguém, de magoar. Na minha carne eu tenho capacidade de gerar intriga, facção, desavença. Mas pelo dom e dádiva do Espírito, eu tenho capacidade de fazer o quê? De servir, de amar, de ser generoso, de ser longânimo, paciente. Você está vendo que você precisa do Espírito muito mais que você acha? Nós precisamos do Espírito para tudo. Para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Aconteceu um negócio, quarta-feira, na minha casa. O meu filho é líder de célula. E ele, lá na minha casa tem uma célula. E aí, um liderado dele chegou mais cedo para pedir conselho para ele. Aí eu fechei a porta e fiquei escutando, igual o Sara. Falei, eu quero saber o que ele vai aconselhar. E ele foi falando umas coisas, eu falei, eu falaria a mesma coisa. E foi colocando textos bíblicos e foi falando. Eu falei, puxa vida. Beleza. Começou a célula. Rapaz, mover de Deus. Uns adolescentinhos cheios do Espírito Santo e orando em línguas e não sei o que tem. Eu falei, aleluia, fogo puro. Aí quando ele entrou, o Espírito Santo falou comigo, o seu filho é um bom líder, fala para ele. Aí eu falei para o meu filho, filho, você é um bom líder. O olho dele encheu de água e falou, ô pai, vindo de vocês tem muita importância. Eu falei, você é um bom líder. Você apacenta, você cuida. Ele é só um menino de 15 anos. Ele tem 15, irmão, ele tem 15. Pelo amor de Deus, eu estou errando a data do meu filho. 15 anos. Mas ele é um bom líder. Porque busca o Espírito. Busca o Espírito. E aí esse dia teve um discipulado de jovens lá em casa. Mais de 15 líderes. Quase que eu fui lá participar da reunião. Tão ungida que estava a reunião. Falei para minha esposa, pastor, você estava fazendo o quê? Eu falei, eu estava tomando tereré com a minha esposa conversando.
E a obra, irmão, e os meninos cheios do Espírito, e orando pela igreja, orando pela obra, profetizando na vida do outro. Eu falei, eu sou um pastor abençoado. E o discipulador dando uma palavra, orientando eles a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a ler a Bíblia, a não sei o quê. Eu falei, meu Deus, falei, a esperança no nosso meio, aleluia. Falei, jovem, adolescente. Eu falei, louvado seja o Senhor por isso. Mas por que eu estou te contando isso? Porque o Espírito Santo quer usar você, filho. O Espírito Santo anseia usar você. Não apenas como um instrumento descartável. Não, o Senhor está fazendo uma obra tão poderosa e Ele quer incluir você nessa obra e depois galardoar você com recompensas. Ainda nesse tempo e no tempo que há de vir. Mas nós precisamos nos inclinar ao Espírito para essa dependência real dEle. Quantos estão conseguindo entender? Digam amém. Então, às vezes, olha para cá. Às vezes você está aqui na igreja e você está sem utilidade porque você acha que só líderes podem ser usados. Só pastores. Só quem tem título. Você pode ser usado se você tiver um coração para Deus. Você não precisa ter título para Deus te usar. Você não precisa ser pastor. Você não precisa de um microfone na sua mão. E esses dons que Deus distribuiu à sua igreja, que está em Romanos 12, é para a ativação e multiplicação do seu corpo na terra. Mas quantos não sabem e nem conseguem reconhecer o dom que carrega? E aí ficam o quê? Paralisados, indiferentes, sendo que a obra precisa muito da sua ajuda, da sua função. Deus te chamou para ser corpo. Deus te chamou para ser corpo com Ele. E a função que Ele te deu é sim importante. Você entende isso? Então o Espírito Santo está movendo de todas as maneiras. E Paulo diz que esses dons você pode usar ele a qualquer momento, porque faz parte da sua personalidade. Quais são eles? Vamos ler. Romanos 12, verso 6. Abra aí comigo a sua Bíblia. Romanos 12, verso 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, charisma, graça, dádiva, presente, segundo a sua capacidade, o seu bom comportamento, segundo a sua fidelidade no dízimo e na oferta. É isso que está escrito? Você tem dom segundo a... Fala para o seu vizinho, é segundo a graça. Favor imerecido. Deus está te dando algo que você não merece. É bondade ou não é bondade? É muita bondade. Segundo a graça que me foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, tem um dom de contribuir, faça com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Aleluia. Agora, pastor, está aí. Qual é esse dom de profecia de Romanos 12? E qual é o dom de profecia de 1 Coríntios capítulo 12? É o mesmo, pastor? Não. Esse dom de profecia de Romanos capítulo 12 está ligado a toda a palavra inspirada que o Espírito Santo coloca no seu coração para compartilhar. Aquele dom de profecia é para o corpo, mas ele é bem específico na sua edificação profética. Aqui não. Irmão, toda palavra que você compartilha, toda mensagem que você compartilha, até no Instagram, WhatsApp, um áudio, se é inspirada por Deus, é profecia. Porque o significado da palavra profecia é palavra inspirada. Então, quantas vezes o Senhor já moveu na sua vida? Falando assim, ei, manda uma mensagem para a Dona Maria, fala assim para ela. Eu não. Por isso que Paulo está dizendo, é segundo a proporção da fé. Quanto mais você vai exercendo fé e obedecendo a direção do Espírito, maior a sua fé vai se tornando e mais liberdade para profetizar você vai ganhando.
Pastor, quantos aqui já teve a ousadia de mandar uma mensagem para alguém? Falando do amor de Deus, você estava profetizando. Aí você acha que aquele que profetiza é aquele, eis que digo, eis que falo, eis que não sei do que, eis que não sei do que, eis que. Não é assim. Você pode chegar e falar, irmão, seguinte, estou sentindo no meu coração de falar para você, Deus não te desamparou. Ah, o irmão, como que você sabe? Não sei, é algo que vem no meu coração. É com simplicidade, é segundo a sua personalidade. Você não precisa dar pirueta, você não precisa gritar, você não precisa sapatear, você só precisa ser espontâneo, simples, na presença de Deus. Lá na célula, aqui no culto, pastor, eu tive vontade de ir lá e abraçar aquela pessoa e falar para ela o quanto Deus a ama. É uma palavra inspirada por Deus. Então nós precisamos ativar esses dons no corpo de Cristo para que todos se tornem úteis. Deus quer usar você, filho. Eu nem vou ter alcance, eu nem vou ter acesso a muitas pessoas que são próximas a você, mas Deus te levantou para isso. Fala para o seu vizinho, você está ouvindo, irmão? Fala amém. Diga amém, assim seja. Eu quero ser usado por Deus. Você está com dificuldade de falar amém? Imagina profetizar. Aleluia. Não, pastor, eu estou pensativo nas coisas do Espírito. Amém. Então nós temos uma linguagem específica do Espírito para nós. Amém. Sabe quantas vezes você foi usado para gerar encorajamento em muitos de maneira profética? Glória a Deus. Então fala assim comigo, eu preciso identificar qual é o dom que Deus me deu. Pastor, Deus nunca me usou nesse dom. Pastor, Deus nunca me deu uma palavra nenhuma, nem para mim, pastor. Então você não tem esse dom, fique em paz. Deixa o irmão que tem o dom fluir nele. Amém? Porque os outros dons estão aqui também. Dom de ministério. Se ministério, dedique-se no ministério. Se dedique, se empenhe. O que é ministério, pastor? Diaconia. É a palavra serviço. Irmão, tem pessoas que eles nunca vão pregar, eles não vão profetizar, mas são pessoas que servem, que limpam, que organizam, que trabalham. Aí você acha que não tem importância isso? Não, pastor, só tem importância quem prega. Não, todos que foram chamados por Deus no seu devido dom, têm o valor devido. Então tem irmão que está na portaria, tem irmão que está organizando, tem irmão que chegou mais cedo para limpar, para ligar o ar-condicionado. Às vezes ele é assim, ele é uma pessoa dinâmica e voluntária a todo momento para servir. O negócio dele é o braçal. Você dá um microfone para ele, ele fala, estou fora, pastor. Mas você dá uma missão, irmão, eu preciso que você venha aqui e limpe o estacionamento da igreja. O cara vem, limpa, rastela, deixa bonitinho. Ele sempre está disponível. É um dom. Tem outro que se você pagar, ele não vem. É ou não é? Então tem irmão que é assim, que ele lava, que ele arruma, que ele organiza, ele está trabalhando em todo encontro, ele é trabalhador, ele é disposto. Pastor, eu gosto de servir no braçal, eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de ajeitar as coisas, arrumar. Pastor, não tem muito jeito para falar em público. Às vezes Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para diaconia. E às vezes você está deixando o dom de lado, achando que só quem fala, quem prega é usado por Deus. Não é. A diaconia é muito importante na obra. Agora nós temos um canal no YouTube, o irmão está ali de pé o culto todo, filmando, para mandar lá para o canal do YouTube. O que é isso? Diaconia. Você vai ver, você vai aparecer depois lá no Instagram da Videira. Alguém tirou a foto sua, pegou você naquele ângulo maravilhoso, né? Fez aquele ajuste. Você fala, nossa, que maravilha essa mídia. Diaconia. Faz parte, pastor? Faz. A pessoa olha e fala assim, nossa, eu conheço o Kennedy, ele não é tão bonito assim como na foto. É a diaconia da igreja que fez a performance. Né, Geisa? Amém. Então, olha para cá. É diaconia. Não, pastor, nós não precisamos disso. Sim, nós precisamos. Tem um estudo agora, falei hoje para os irmãos de manhã, um estudo que as pessoas, elas vão determinar se vão permanecer na igreja que elas estão visitando nos 5 primeiros minutos que ela entra no prédio.
como que o irmão lá do estacionamento recebeu ela, como que o irmão ali recebeu ela para dar as orientações em respeito ao culto kids. Aí você chega com o seu menino aqui, os diáconos estão ali, os que estão servindo. Aonde que é o culto kids? Sobe essa escada aí que você vai encontrar. Você acha que volta? Aonde que eu estaciono o carro? Aonde tiver vaga. Tem como a pessoa voltar num ambiente desse? Não. Você se incomoda se eu estacionar o carro para você? Eu estou aqui. Se bater, eu pago. Mas não faça isso. Deixa a pessoa estacionar. Não gere problema para mim. Mas disposto. E aí a pessoa acha, não, quem lava a panela no encontro, quem lava prato, quem limpa o auditório, quem faz ali a manutenção, não tem valor. Se te ensinaram isso, estão mentindo para você. A Bíblia está dizendo que tem muito valor e para fazer isso tem que ser um dom do Espírito. Amém? Então eu valorizo demais quem trabalha na obra. Eu valorizo demais irmãos que vêm aí, cortam, podam as coisas do prédio da igreja para ficar bonitinho, fazem limpeza. É a diaconia, é irmão que gosta. Eu falo, irmão, faça cada vez mais, faça cada vez melhor, tenha liberdade. Todo mundo foi chamado. Não tem ninguém que ficou sem nenhum dom. Cada um recebeu pelo menos um dom e precisa utilizá-lo. Amém? Então, enquanto eu estou falando, deixa o Espírito Santo esclarecer qual é o dom que Ele te deu. Qual que é o terceiro dom? O dom do ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Agora, pastor, isso aí é um pouco complexo. Eu preciso aprender mais. Eu não tenho essa capacidade de falar. Eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia para ensinar. Mas você não precisa de um conhecimento largo. Você não precisa de um conhecimento tão amplo para você ensinar coisas que o Espírito Santo já te ensinou. Tem pessoas que são específicas. Ela senta, ela tem paciência para ensinar, para esclarecer. Você tem essa facilidade, você gosta de trazer luz ao entendimento das pessoas, você gosta de sentar com ela está passando por uma luta, e fala, senta aqui irmão, vou te mostrar, será que Deus não está querendo que você cresça através dessa situação? O que é isso? Ensino, Deus te chamou nesse ministério. Não é aquele que está no púlpito, nem aquele que está na sala de aula. Às vezes você está ali, numa consolidação, numa visita, ensinando a pessoa a enxergar de maneira espiritual algo. Você entende isso? Então Deus te chamou para isso. Pergunta para o seu vizinho, até agora, qual que é o seu dom? Nenhum, mas vai chegar. Amém? Vai chegar. Você gosta de ensinar, você gosta de ensinar os irmãos, você gosta de esclarecer, instruir, isso é maravilhoso. O quarto dom é o dom da exortação. Aí fala, pastor, então chegou o meu dom. Pastor, eu gosto de exortar, hein? Ei, pastor, eu gosto. Essa é a grande questão. Exortação não é condenação. Por quê, pastor? A palavra exortar no grego é parakleos, que vem da palavra encorajamento. A palavra exortar é encorajar, não é abater, não é destruir, é encorajar a pessoa, é tirar a pessoa daquela posição de prostração e colocá-la de pé. A palavra encorajar no latim é composta de duas palavras, em e coragem. Em significa dentro. Então, qual que é a função da exortação? Incluir dentro da pessoa palavras inspiradas de encorajamento. Não é para você condenar. Então tem pessoas que eles são do ministério do encorajamento. Ele sabe de uma pessoa de luta, ele vai visitar. Uma pessoa que está com uma questão enferma, ele vai lá visitar, encorajar, dar uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Deus quer te usar para isso. Eu amo encorajar as pessoas, eu amo dar palavra de vida para as pessoas. Minha esposa fala assim, amor, você é muito encorajador. Eu falei, obrigado por isso. Eu falei, que assim
eu continue e permaneça. Eu acredito que eu recebi esse dom do encorajamento. Eu recebi esse dom do encorajamento. É muito bom quando uma pessoa vem conversar com você, ela sai com esperança que a vida dela tem solução. É ou não é? Mas quando você vai conversar com alguém que não tem esse dom, o seu problema é desse tamanho, fala: ih, filho, você tá feio, hein? Rapaz, o negócio não é bonito para você, não. O negócio só vai piorar, é daqui para pior. Jesus tem misericórdia da sua vida. Irmão, tem gente que ele tem o dom inverso. Ele tem o dom de destruição. O problema é pequeno, mas do lado dele já tem um tambor de gasolina de 200 litros. Ele coloca fogo mesmo. Que a gente não seja assim. Mesmo que você não tenha o dom de encorajar, mas não coloca mais fogo aonde já está o fogo. Diminua, abafe. Cancele o poder dele. Amém? Então, se não tem nada para falar, para edificar, encorajar, a coisa mais sábia a fazer é ficar em silêncio. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Então não, fala para o seu vizinho, não abra a boca se não for para encorajar. Você vai incutir coragem no coração dos irmãos a partir de hoje. Amém? O pastor Paulo estava contando ontem, né? Ele falou: pastor Rafael é uma benção. Um dia estava numa pressão, me ligou: pastor, preciso de oração. As coisas já não estão boas para mim, pastor. E aí agora, vou sair de casa, um menino taca a pedra no meu carro, quebra o para-brisa. Aí, eu nem lembrava dessa história, disse que eu falei para ele: aleluia, irmão, só quebra para-brisa quem tem carro. Aí ele falou: é mesmo, pastor? Eu falei: aleluia pelo seu carro. Se você tivesse a pé, ia ser na sua testa. Mas você tem um carro que protegeu você. E aí ficou, você riu, ele também riu. Falei: é verdade, boa visão, pastor. Aí beleza. Passou um dia, a mulher dele bateu o carro. Meu bem, bati o carro. Ele falou: fica tranquilo, só bate carro quem tem carro, meu bem. Aí ela bateu de novo. Ele falou: ó, chega. Daqui um pouco nós não vamos ter carro para falar mais isso. Está destruindo o nosso carro. Mas irmão, seja encorajador. Alguém fala: rapaz, você viu na internet? Nossa, a bolsa de valores caiu, o dólar subiu. Meu Deus, eu estou preocupado. Fala assim: pois é. O dólar da onde? O dólar dos Estados Unidos. O Brasil é o quê? O real. Mas você não é nem dos Estados Unidos, você não é nem do Brasil. Tem uma moeda que é do céu, que governa a sua vida financeira. Você é celestial. Você é celestial. Tem um cartão exclusivo no seu nome no céu. A Bíblia diz que você liga na terra ligado no céu. Você tem autoridade. Aí a pessoa fica até o quê? Sem jeito. Não, é verdade, a gente tem que ter fé. Você encoraja, você inspira. E isso traz o quê? Uma célula que tem irmãos com esse dom, é uma célula que não para de crescer. É uma célula que cresce, porque ela encoraja um ao outro. No dia mau, no dia da luta. Pastor, eu gostei desse dom. Então peça: Senhor, me dá esse dom. Mas esse dom geralmente está ligado até com a nossa personalidade já. Você já tem ele, você só precisa desenvolvê-lo. Amém? Amém. Quinto dom é o dom da contribuição. O que contribui, faça com liberalidade. Irmão, tem pessoas que elas são generosas. Todo mundo tem uma oportunidade de expressar generosidade. Mas tem outro que é assim: irmão, estamos aqui, vamos fazer um encontro. Ele fala: pastor, quanto que custa? O negócio dele é resolver com dinheiro. Ele quer pagar, ele quer resolver. O irmão fala assim: vamos para o culto? Ô, irmão, não vou, por quê? Ah, estou apertado, estou sem dinheiro. Passa no posto, eu vou abastecer o seu carro. Vamos para o encontro? Ih, rapaz, não vou, estou sem dinheiro. Vou pagar a sua inscrição. Ele sempre resolve o negócio. Ele é muito generoso. A maneira dele servir a Deus é dessa maneira. Então você vai falar que um irmão desse não é importante na obra de Deus? Tem um irmão nosso muito abençoado, da videira. Ele não lidera a célula, ele é um empresário. Mas o pastor fala: irmão, estamos precisando construir a sala aqui. Ele falou: pastor, quanto que vai custar a sala aqui? Ele falou: rapaz, mais ou menos uns 300, 400 mil. Ele falou: fala para o tesoureiro passar no meu escritório amanhã e pegar o cheque. Vou pagar sozinho. Esse irmão não serve a Deus?
Bom, quanto que é a compra do encontro, pastor? É tanto. Pastor, eu vou lá fazer a compra. Eu encontro kids, vou dar todos os doces dos meninos, vou pagar o geladinho dos meninos. Pode deixar, pastor. Esse irmão não serve a Deus. Pastor, eu não vou conseguir ir lá servir, eu não vou conseguir ir lá na escala, estou com uma colheita, estou lá com um problema na minha empresa, preciso ir lá dar um foco, mas eu vou pagar. Irmão que não prioriza o reino do céu, para com essa bobagem, irmão. Cada um foi chamado para servir no dom. Se não deu para ir agora, mas facilitou, por quê? Vai ter 30, 40 pessoas no encontro, mas se não tem comida lá, faz o quê? Então cada um foi chamado para contribuir para que a obra seja leve para todos. Um está exortando, encorajando, outro está contribuindo, outro está profetizando, outro está lavando, mas cada um é útil na obra de Deus. Cada um é útil na obra de Deus. Amém? Amém. Então fala para o seu vizinho, chegou no seu dom aí agora da contribuição? Ou você repreendeu? Repreende não, irmão. Que mesmo que você não tenha esse dom, mesmo que você não tenha esse dom, irmão, eu conheço irmãos que eles tiram do dele, eles não poderiam tirar para dar para os outros. Isso é dom, isso é dom. Ninguém fica tirando do seu para dar para os outros. A pessoa faz isso porque está impresso nela a generosidade divina. Isso é muito nobre, irmão. Amém? Isso é muito nobre. Então que o Senhor nos dê graça de ter irmãos assim com tanta nobreza e liberalidade no nosso meio. Aleluia. O que preside, no caso o dom da liderança, faça com diligência. Irmão, liderar um dom. Quantos líderes nós temos no culto hoje pela manhã? Olha aí. Mas é toda a igreja? Nós temos 150 líderes dessa igreja. É toda a igreja? Temos mais de 1000. Por quê? Para liderar tem que ser um dom. Cadê as irmãs? Levanta a mão. O que você vai caçar liderando criança se Deus não te deu o dom para isso? Pastor, às vezes você chega perto do menino, você até treme. Aí na videira, pastor, toda mulher tem que liderar a criança. Quem te ensinou isso? Pergunta para o seu vizinho, quem que te ensinou isso? Não, pastor, é porque eu vejo. Opa, o que às vezes você vê não é o que é ensinado. Se você vê as irmãs liderando kids, é que essas irmãs receberam o dom para estar com essas crianças. Porque senão você vai matar os bichinhos. Ou você acha que tem líder que a gente já ficou sabendo que pegou varinha para as crianças? Não aqui, porque senão ela nunca mais existiria no nosso meio. Mas as histórias correm. Pastor, o meu coração pode mudar? Com certeza. Você pode orar e Deus te dar, capacitar esse dom, te conceder esse dom. E aí você vai ter o coração para servir essas crianças, para amar essas crianças. Pastor, eu não tenho dom para liderar, não tenho paciência para lidar com pessoas. Então peça a Deus. Se Deus te der esse dom, aí você vai servir com graça, com leveza. Você vai abençoar muitos outros. Você está entendendo? Diga amém. Então você, hoje está aqui, certamente Deus está te chamando para se envolver com alguma coisa. Não tem nada tão... Pastor, mas é tão irrelevante fazer a diaconia, fazer uma filmagem. É tão relevante, pastor, eu queria ter mais em evidência. Às vezes aquilo que está em evidência aos olhos dos homens, não está em evidência aos olhos de Deus, filho. Então nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não estamos aqui atrás de aplausos, nós não estamos aqui atrás de reconhecimento, nós estamos aqui atrás de glorificar a Deus através da sua graça que nos foi concedida. Amém? Então, se você não tem esse dom, fique em paz. Amém? Eu não chamo ninguém para liderar. Eu só reconheço aqueles que Deus já chamou. Eu só reconheço aqueles que Deus chamou. Se Deus não te chamou, essa igreja tem tanta coisa para fazer. Você pode fazer de muitas maneiras. A obra de Deus pode ser abençoada com a sua contribuição de várias maneiras. Às vezes não com a liderança. E olha que nós precisamos de líderes. Mas eu não quero que uma pessoa esteja no lugar que Deus não chamou ela para estar. Você está entendendo? Diga amém. E o último exemplo é o dom da misericórdia. Quem exerce misericórdia, faça com alegria.
Pastor, quem que é esse? É aquele espírito da doação. É aquele irmão que gosta de trabalhar com o desabrigado, com o drogado, com aquele que tem dependência química, aquele que gosta de ajudar as pessoas, né, em necessidade. Tem irmãos que eles amam se envolver com isso. E uma coisa simples de você observar: o que deixa você indignado? Pastor, o que me deixa indignado é ver as coisas fora do lugar. Então Deus te deu o dom da diaconia. Pastor, o que me deixa indignado é passar na rua e ver uma pessoa dormindo na calçada. Pastor, eu fico indignado. Deus te deu o dom da misericórdia. Você se compadece, você se coloca no lugar. Podia ser eu, meu Deus do céu, olha o frio que está. Pastor, eu tenho o dom da liberdade, da contribuição. Eu quero contribuir, eu quero participar. Eu quero que todos prosperem para fazer o mesmo que eu faço. Você tem o dom da contribuição. Pastor, eu quero liderar, eu quero levantar outros líderes. Eu sou apaixonado, pastor, por isso. Eu quero que todos influenciem. Você tem o dom da liderança. Então, você tem que ter algo claro. O que me move? O que me move? Entende? Então, por exemplo, eu gosto muito do encorajamento. Um segundo dom que eu acredito que Deus me deu é o dom do ensino. Eu odeio a ignorância. Eu odeio que a pessoa faça algo do meu lado sem saber o porquê que ela está fazendo. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Por que eu tenho que tomar esse caminho? Não pode ser um negócio de goela abaixo. Não, nós temos que explicar o porquê que a gente faz as coisas, para que a pessoa faça com esclarecimento. Amém? Eu odeio a ignorância. Então, ensino, gasto tempo, abro os olhos, peço para fazer pergunta. Você também foi chamado por Deus. Não, essa igreja não está sobre os meus ombros apenas. Essa igreja está sobre os ombros de todos nós. Nós fomos chamados para abençoar essa cidade, filho. Às vezes você está passivo, você só vem uma vez por mês no culto, ou nem está vindo. Está tudo certo, não te condeno. Mas hoje você vai ser ativado pelo Espírito. Esse ano você não vai ficar sem frutificar. Deus vai chamar você. Deus vai despertar o seu dom. E você vai ser útil nas mãos dele. Você não precisa fazer algo que Deus não te chamou, mas faça o que Ele te chamou para fazer. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me. A tua obra precisa de mim. Eu fui privilegiado, eu recebi o dom segundo a sua graça. Eu não quero fazer desse dom vão na minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fica de pé onde você está. Aleluia. Pastor, eu não assumo. Eu tenho muitas responsabilidades, pastor. Pastor, eu não assumo porque estou com a minha agenda cheia. Fica tranquilo, filho. Se você tiver o coração correto na presença de Deus, o Senhor vai dar a você graça para reorganizar tudo isso. Fala: Senhor, me usa. Não estou falando para você ficar 24 horas no prédio da igreja. Isso não é nem saudável para a sua vida. Nós nem temos atividade para tudo isso. Eu estou falando que você pode ser útil aonde você trabalha. Às vezes eu nunca vou entrar naquela escola onde você dá aula, mas você foi colocada lá. Eu nunca, às vezes, vou comprar um produto da empresa onde você trabalha, mas Deus te colocou lá. E você já percebeu por que as pessoas ficam procurando você para se aconselhar com você? E você nem pediu para isso? Porque você tem o dom do encorajamento, você nem sabe. Pastor, às vezes me liga, pastor. Eu precisava conversar com você, amiga. Você fala: pastor, eu não quero dar trabalho. Pois é, por isso você vai ser recompensado, porque exercer o dom dá trabalho. Mas quando você começa a ver os frutos desse dom, pessoas falam assim: você mudou a minha vida. Deus te usou. Deus te usou. Eu estava pronto para tirar a minha vida, mas Deus te usou. Você deu aquela palavra e eu então decidi fazer o que você me orientou. Foi da água para o vinho. Muito obrigado. Você nunca mais vai perder essa sensação e esse prazer e esse privilégio de ser canal de Deus na vida de alguém. Amém? Aleluia. Fala para o seu vizinho: Deus quer usar você, filho. Fala para ele: é tempo de você se reerguer, ser ativado, ser cheio do Espírito.
porque os dias do Senhor se aproximam. E Ele está edificando a sua igreja. E você faz parte dessa edificação, filho. Você faz parte dessa edificação. Deus está chamando para você fazer a diferença nessa geração. Você não é mais um em um banco de igreja. Você é a pessoa que Deus escolheu, separou, ungiu, deu o dom segundo a graça e quer que você a exerça. Você não é mais um no hall de membro da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Oh, levanta sua mão para o céu. Fala para o Pai: Senhor, eu estou aqui. Usa minha vida. Eu quero ativar esse dom que o Senhor me deu. Senhor, eu declaro sobre a tua igreja nessa manhã que esse dom que o Senhor deu ao seu filho, concedeu a ele, seja ativado hoje. Seja ativado hoje. Senhor, desperta, desperta. Seja o dom do apacentamento, seja o dom do encorajamento, da misericórdia, Senhor, da contribuição, qual seja, Senhor, não importa. Ele vai ser usado nessa medida, e essa medida vai se multiplicar. Nesses dias, o Senhor está despertando isso no coração dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, Ele vai ser muito mais intencional. Ele vai se envolver com muito mais profundidade nessa obra, porque Ele é sim importante e útil nas mãos do Senhor. Pai, tira toda a mentalidade que a igreja já tem muitas pessoas fazendo, que nós não precisamos nos envolver, porque tem muitas pessoas já fazendo aquilo que eu acho que fui chamado para fazer. Não, todos têm a importância, todos são úteis, todos receberam do Senhor esse privilégio, e eles vão exercer isso em fé, cheio da graça, e serão recompensados no Senhor. Quantos creem nisso? Diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para glorificar o seu nome. Amém? Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. E antes de ir, dê uma palavra de encorajamento aí. Dê uma palavra de encorajamento para esse irmão. Fala: irmão, Deus está contando com você. Você é útil nas mãos do Senhor. Você é ungido de Deus. Aleluia.